E hoje nós vamos olhar para os primeiros versículos do 2º capítulo. Crianças, estão preparadas para o resumo? Então vamos lá, o pastor vai ensinar para vocês, falar para vocês resumidamente o que aconteceu, e vocês vão caprichar aí no desenho, pintar bem bonito, tá bom? Prestem atenção. O Senhor Jesus, ele chega numa cidade chamada Cafarnaum, numa região, e ele vai para uma casa, tá? E uma multidão fica ali na porta da casa querendo ouvir os ensinamentos dele. E de repente, alguns homens, 4 homens, carregam numa maca um homem muito doente, um paralítico. Mas eles não conseguiam chegar até Jesus. E o que eles fizeram? Eles tiveram a ideia ousada de subir o telhado da casa, abrir o telhado e colocar aquele homem doente para baixo, para que Jesus então pudesse curar aquele homem. E Jesus então olha para aquele homem, vê a fé daqueles homens e diz assim: filho, os teus pecados estão perdoados. E depois Jesus cura o homem, tá bom? Então caprichem aí, uma casa, tá bom? Um homem doente sendo colocado para baixo por alguns amigos, para que pudessem chegar até Jesus Cristo. Então caprichem, peçam a ajuda do papai e da mamãe. Se quiser colocar um versículo, escrever alguma coisa, coloca assim: filho, vírgula, os teus pecados estão perdoados, tá bom? Pede essa ajuda aí do papai e da mamãe. E vamos então, depois entreguem para o Moisés ou para mim, para que a gente possa colocar no vídeo, tá bom? Ok, vamos fazer a leitura então. Marcos capítulo 2, do primeiro versículo até, meus irmãos, o 12º versículo. Diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos, escrito por João Marcos, tem como propósito principal mostrar que aquele homem que andou naquela região da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, foi crucificado e era seguido por muitos discípulos. Ele era o próprio Filho de Deus, que veio como servo sofredor, e que a morte dele não foi acidental. A morte dele fazia parte de um propósito da história soberana de Deus, em que ele veio para dar a vida para resgatar muitos pecadores.
Ele veio para salvar o povo dele, o povo eleito. E ele então ao terceiro dia ressuscitou e comissionou, ordenou que seus discípulos fossem mundo afora, pregando o evangelho do reino de Deus e fazendo discípulos de todas as nações. Esse evangelho foi escrito para dizer que esse é o evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquele homem era Deus, homem Deus, homem verdadeiro e Deus verdadeiro, Deus que se fez carne e que agora está reivindicando para si todos os corações, todas as nações. Toda autoridade foi dada a este Jesus Cristo, Filho de Deus. E aqui nós temos um texto muito interessante em que Jesus está agora muito famoso, as multidões estão cercando ele por onde ele vai, depois de milagres, tanto na casa de Pedro, como na sinagoga, como também depois de ter passado o restante da noite curando milhares de pessoas, centenas de pessoas, expelindo demônios, e Jesus agora está impedido, né, de andar por aquela região, porque ele curou um leproso, e aquele homem se empolgou, não obedeceu a ordem dele, Jesus havia ordenado que ele ficasse calado, e ele falou para todo mundo que havia sido curado, e agora Jesus não podia entrar nas cidades por causa das multidões que o comprimiam e o perseguiam. Ontem, na verdade sexta-feira, nós estávamos participando de uma programação aqui na igreja, e eu estava na cozinha, passando pela cozinha, e eu vi uma criança, a Samile, dizendo assim, tá pelando, tá pelando. E eu me assustei, né? Tá pelando dentro da cozinha, eu pensei, será que alguma coisa quente caiu em cima dela? Né? E aí eu entrei lá para ver o que estava acontecendo. Estava ela, meu filho e mais algumas crianças. Eles estavam brincando. Você sabe aquela brincadeira, tá quente, tá frio? Né? Esconde alguma coisa. Vocês já brincaram disso? Esconde alguma coisa e a pessoa tem que descobrir. Se chegar perto, tá quente. Se afastar, tá frio. Mas meu filho parece que estava muito perto e ela estava desesperada, dizendo, tá pelando. Tá tão quente que tá pelando. Tá? E aí então, disse, olha crianças, vão aqui na cozinha, não é bom brincar, porque pode acontecer algum acidente e tal. Eu achei tão engraçado isso, né? E essa questão da percepção, né? De algo que está ali para ser achado, visto, né? E nós temos a dificuldade de enxergar, de encontrar, e a gente precisa realmente de alguém dizendo assim, ó, tá quente, tá frio, até mesmo está pelando, para que a gente possa achar, entender, visualizar, ver, certo? Esse texto aqui é um texto onde há muita visão, onde alguns estão muito quentes naquilo que estão enxergando, estão conseguindo perceber a verdade que precisa ser vista, e outros estão muito frios, não estão enxergando nada. E eu queria trabalhar esse texto nessa perspectiva, olhando para essa passagem bíblica e percebendo isso com vocês. Vocês perceberam que Jesus está em uma casa, em Cafarnaum. Pode ser a casa dele ou a casa até mesmo de Pedro. O fato é que muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E o que Jesus fazia? Sempre anunciando a palavra. Ele veio para isso. Lembra um episódio atrás, quando a multidão estava procurando Jesus, Pedro achou Jesus e disse, ó, todos te esperam, todos te buscam. E Jesus se levantou e disse, olha, vamos para outro lugar, pregando o evangelho do reino de Deus, pois foi para isso que eu vim. Ele veio para pregar a palavra, ele não é um milagreiro, ele é o Filho de Deus, anunciando a mensagem do reino de Deus. E aqui Jesus estava anunciando a palavra de Deus para aquela multidão, para aquelas pessoas. Mas o versículo 3 nos mostra um grupo diferente. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Então, esses homens, incluindo o paralítico, eles viram em Jesus algo
que estava mais em conformidade com a pessoa e com a obra dele. Eles viram o Filho de Deus. E eles sabiam, pela fé, que se eles levassem aquele paralítico até lá, aquele homem acamado, impossibilitado de andar, de ter uma qualidade de vida, um homem doente, mas se fosse até Jesus, e se Jesus desse uma palavra de poder ali, aquele homem seria curado, e eles sabiam disso. E eles então estavam com a visão correta, eles estavam olhando para Cristo com os olhos da fé, e eles então enfrentam as dificuldades, eles elaboram uma estratégia, eles sobem na casa, no eirado. Naqueles dias não é como os nossos telhados, né? Era reto, então eles subiram, eles calcularam onde Jesus estava, abriram aquele eirado e lançaram e desceram, melhor dizendo, o paralítico para baixo. Então, interessante a fé desses homens, desse paralítico, e a dedicação deles de levar aquele homem sofrido, né, acamado, passando por tantas lutas, levar aquele homem a Cristo. E eles não mediram esforços para isso. E eles enfrentaram a multidão e todos os obstáculos e conduziram aquele homem até o Senhor Jesus. Homens de fé, homens dedicados, homens que queriam então que Jesus curasse aquele pobre homem, aquele homem de sofrimento. Mas vejam, vocês podem perceber, meus irmãos, que Jesus enxergou também. Há aqui nesse texto a visão de Cristo. E o Senhor Jesus Cristo viu a fé daqueles homens. Tá? Veja que o versículo 5 diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Então, Jesus viu que de fato aqueles homens eram homens de fé. Jesus vê a fé daqueles homens, eles estavam ali agindo pela fé. A fé estava conduzindo eles a aquela ação, aquela determinação de ir até os pés de Cristo, de ir até a presença de Jesus Cristo. E aí está, meus irmãos, uma declaração impressionante de Jesus Cristo. Ele viu a fé daqueles homens e disse assim: muito bem, agora você está curado. Foi isso? Não, não foi isso. Jesus olha para aquele homem paralítico e diz assim: filho, os teus pecados estão perdoados. Filho, os teus pecados estão perdoados. Uma declaração, eu acredito que as pessoas talvez tenham estranhado. Aqueles homens talvez tenham estranhado. Imaginavam então a cura. Imaginavam então que a palavra de Cristo seria imediatamente, contemplando a fé deles, imediatamente ordenasse que aquela doença fosse embora, curasse aquele homem e ele pudesse se levantar e ter a vida normal que ele tanto almejava, sonhava. Mas o que o Senhor Jesus disse foi muito interessante, porque o Senhor Jesus enxerga muito mais profundamente do que nós. O Senhor Jesus sabe a nossa real e mais profunda necessidade. A nossa mais profunda necessidade, meus queridos irmãos, é a necessidade de ter o perdão do Senhor Deus. É isso que é o mais urgente para o homem. É isso que é o mais urgente para cada um de nós. A doença é uma coisa que nos perturba. A falta do dinheiro é uma coisa que nos ameaça. A falta de emprego, o casamento dificultado com os problemas que acontecem, problemas de relacionamento, todas essas coisas, elas nos afligem quando faltam, e nós precisamos do pão de cada dia, precisamos de roupa, precisamos de trabalho, precisamos de saúde, precisamos de tudo isso, e nós podemos levar tudo isso aos pés de Cristo e clamar e implorar para que tenhamos um emprego, para que tenhamos o bom dinheiro, para que tenhamos saúde, para que tenhamos um relacionamento conjugal restaurado. Tudo isso faz parte da vida e tudo isso é totalmente lícito levar a Cristo, para que Ele possa, na palavra do seu poder, nos abençoar
e nos conceder tudo isso. Mas o nosso problema é muito maior. A nossa necessidade é muito mais profunda. É a necessidade de sermos perdoados por Deus. Porque nós podemos ter tudo isso. Podemos gozar de boa saúde. Podemos ter uma conta bancária invejável. Dons, talentos, capacidade intelectual e etc. e tudo mais. Mas se não tivermos o perdão de Deus, nós não temos nada. Porque através do perdão de Deus, nós temos reconciliação com Deus. Nós temos vida eterna. Nós temos esperança verdadeira. Nós temos a restauração perfeita do coração. Nós temos uma nova família, porque os perdoados são inseridos no corpo de Cristo, na igreja de Cristo. Nós precisamos do perdão para acabar com o problema da nossa separação de Deus por causa do pecado que trouxe afastamento, que trouxe esse abismo entre o homem e o seu Criador. Nós precisamos de perdão. Nós precisamos de perdão porque quebramos a lei de Deus. Nós precisamos de perdão porque nós prestaremos contas com esse Deus que nos criou e que temos falhado contra Ele. Nós precisamos de perdão. E essa é a maior necessidade. Essa é a maior necessidade, porque aqueles que são perdoados são também acolhidos, são também adotados, são também abençoados e experimentam comunhão com Deus e experimentam as suas bênçãos, experimentam a comunhão com o seu Filho e também a experiência gloriosa de ser a habitação do próprio Espírito de Deus. Nós precisamos ser perdoados. Essa é a maior necessidade que cada um de nós tem, de que todos os homens têm, perdão. E Jesus sabia muito bem disso. Ele enxergava isso com perfeição. Ele, quando pregava a mensagem do reino de Deus, nós vimos isso em outra passagem, ele desafiava homens a abandonarem os pecados e se arrependerem dos seus pecados para ir até o Senhor. Porque nós precisamos de perdão. Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem que desafia homens a se arrependerem de seus maus caminhos e se voltarem para um Deus que é rico em perdoar. Nós precisamos de perdão. O que você precisa é de perdão. Um bom emprego é ótimo. Um aumento de salário é muito bom. Uma casa nova, o sonho da casa nova, ótimo. Mas o que você precisa realmente é de perdão. É isso que você precisa. E o Senhor Jesus enxerga isso muito bem. E ele então, para o espanto de muitos, ele perdoa aquele homem. E ele diz assim: os teus pecados, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas aí, meus irmãos, tem outras pessoas ali também olhando. E essas outras pessoas, elas não estão enxergando nada. Elas estão ali, mas não conseguem enxergar um palmo à frente delas. Elas não compreendem nada do que está acontecendo. E são os escribas. O versículo 6 diz assim: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Então, os escribas, eles estavam ali possivelmente representando o Sinédrio, que tinha a responsabilidade de fiscalizar a religião judaica. Eles eram então os arautos da ortodoxia, aqueles que estavam ali observando tudo o que Jesus fazia. Aliás, Jesus já era um grande líder, multidões estavam seguindo a ele, então era necessário conferir o que estava acontecendo, era necessário conferir quais os ensinamentos daquele homem, que era um rabi, um mestre. E eles estavam ali, investigando, observando tudo, tentando enxergar tudo, mas na verdade, o próprio texto nos mostra que eles não estavam enxergando absolutamente nada. Cegos, tapados, espiritualmente ignorantes. O versículo 7 diz assim: por que fala deste modo? Eles ouviram Jesus perdoando aquele homem, declarando perdão, e eles ficaram abismados. E sabe o que eles disseram a respeito de Cristo? Isto é blasfêmia. Acusaram o Senhor Jesus de blasfêmia. Acusaram o Senhor Jesus de mentiroso, de falastrão, de fraude. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E aqui eles estão certos. Finalmente eles enxergaram alguma coisa.
De fato, somente Deus pode perdoar pecados. Isso é verdade. Isso está no Salmo que nós lemos, Salmo 103 de Davi. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Realmente, somente Deus pode perdoar pecados. Sabe por quê? Porque a lei dele é que foi quebrada. A lei dele é que foi quebrada. E somente Ele pode resolver esse problema para nós. Eu não posso pegar uma pessoa daqui, que está ouvindo, que está aqui adorando a Deus, e dizer assim, a partir de hoje, você está reconciliado com Deus. Você está perdoado, deixa comigo isso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso nem com relação a mim mesmo. Somente Deus pode perdoar. Somente Ele pode resolver esse problema da nossa quebra da lei de Deus, da nossa dívida para com Ele. Somente Ele pode nos justificar. Somente Ele pode cancelar esse escrito de dívida prejudicial contra nós. Nós não podemos fazer isso. Vocês não têm poder de reconciliar ninguém com Deus. O máximo que podemos fazer é levar as boas novas do Evangelho para que as pessoas ouçam e pelo poder do Espírito Santo sejam transformadas, regeneradas e possam crer e se arrepender dos seus pecados e serem reconciliadas com Deus. Mas nós não podemos perdoar. E eles estavam certos nesse ponto. Mas eles estavam errados no fato de que estavam acusando Jesus de ser um homem que estava praticando blasfêmia. Por quê? Veja o que Jesus faz, meus irmãos. É interessante. Ele diz assim, versículo 8. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Então, olha só, Jesus sabia o que eles estavam pensando no coração. E o versículo 9 diz assim, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Aí ele faz uma pergunta para os escribas. Vamos lá, me digam, o que é mais fácil dizer e fazer? Perdoar pecados ou curar um homem doente? Aqui, meus irmãos, o Senhor Jesus coloca esses homens numa sinuca de bico. Porque eles tinham uma teologia errada. Eles acreditavam que se um homem estava daquele jeito paralítico, era porque ou ele praticou pecados ou os pais. Essa era a tradição daqueles dias. Numa outra ocasião, os discípulos perguntam para Jesus, quem pecou, este ou os pais? E Jesus diz assim, nem este, nem os pais, mas isso aqui é para a glória de Deus. E eles acreditavam então, que um homem, para poder ser curado, ele precisava ser antes perdoado. Mas eles também acreditavam que somente Deus podia perdoar pecados. Então Jesus pega eles numa armadilha e diz assim, o que é mais fácil? Perdoar os pecados ou curar? A resposta é óbvia, nenhum dos dois é fácil. Nenhum de nós, nenhum ser humano pecador pode fazer nenhuma dessas coisas. Nem perdoar e nem curar. E aí então Jesus resolve então manifestar que Ele é o próprio Deus, que tem autoridade para perdoar e também para curar. Vejam o que Ele diz no final do versículo 9. Versículo 10, perdão. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele perdoou aquele homem e agora está curando aquele homem. E agora os escribas não têm mais o que fazer com a vida deles. Porque Jesus, se ele foi curado, era porque então aquele perdão foi verdadeiro. Ele perdoou e curou. Ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus. Ele é, como ele diz aqui, o Filho do Homem. Ele usa uma expressão que os profetas falavam do Filho do Homem como aquele que é o Filho de Deus, o Messias enviado. No Evangelho de Marcos aparece essa expressão 14 vezes. Nos outros evangelhos, essa expressão Filho do Homem aparece 80 vezes. E ela tem uma riqueza teológica que mostra que a respeito do Messias enviado,
o próprio Deus encarnado, para inaugurar o período do reino de Deus. Jesus está dizendo assim: o próprio Deus está diante de vocês. Por isso é que este homem foi perdoado e também foi curado, porque é Ele quem perdoa as iniquidades e quem sara as enfermidades. Aqui está se cumprindo o Salmo 103. O Filho do homem, o Filho de Deus, está curando este homem. Meus irmãos, o versículo 12 nos mostra que aquele homem se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de admirarem e todos darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Porque realmente, aquele é um tempo especial e estava diante dele o Filho de Deus. A chegada do Messias prometido, a chegada do Filho do homem, perdoando pecados e curando pessoas. A cura manifestava que o Filho de Deus estava ali diante deles. Aqueles homens que levaram o paralítico perceberam isso, viram. Mas talvez não tivessem visto com tanta profundidade que a maior necessidade do paralítico não era a cura, mas o perdão dos pecados. E Jesus então viu a fé daqueles homens e perdoou aquele paralítico. Os escribas não viram nada, ignorantes, tapados, céticos. Eles eram especialistas da lei, eles eram conhecedores de teologia, mas não conheciam a Deus. E eles não se prostraram diante do Messias, eles não adoraram aquele que perdoou e curou, eles não enxergavam nada. Mas Jesus enxerga tudo, inclusive o que eles falavam no próprio coração, porque ninguém pode esconder nada de Jesus Cristo. Ninguém pode esconder nada do Filho de Deus. E ele então, para manifestar que o próprio Deus estava ali encarnado, ele então perdoa o pecado daquele homem e também cura aquele homem daquela terrível doença que ele enfrentava. O que esse texto fala para nós hoje? Quais as aplicações que nós podemos fazer para nós hoje aqui, para cada um de nós aqui? Meus irmãos, como nós estamos enxergando Jesus Cristo? Como nós estamos enxergando Jesus Cristo? Aquelas multidões que perseguiam Jesus, elas queriam encher a barriga. Eram poucas pessoas que realmente queriam ouvir a palavra, o alimento para a alma, que queriam realmente ter comunhão com Ele, conhecê-lo, amá-lo, servi-lo. E aquela multidão, João capítulo 6 nos mostra que Jesus vai frustrar todos eles. Ele vai dizer: vocês querem o pão que eu fiz, que eu multipliquei para encher a barriga de vocês, mas vocês não querem o maná que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. E aquela multidão se escandalizou e foi embora, porque eles também eram míopes e cegos com relação à visão deles com relação a Cristo. Eles não enxergavam quem Ele era. Como nós enxergamos a Cristo? Será que nós estamos o contemplando com os olhos da fé e vendo que Ele é o Filho de Deus? Que Ele é o dono da nossa vida, digno do nosso serviço, da nossa adoração, da consagração dos nossos corações? Que Ele tem a palavra da vida eterna, que Ele tem o que é melhor para nós e Ele enxerga muito bem o que nós realmente precisamos. Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos pensar, meus irmãos, que a nossa maior necessidade é de Deus. Jesus mostrou isso quando disse para aquele homem: os teus pecados estão perdoados, porque isso implicava em reconciliação com Deus, isso implicava em salvação eterna, em livramento do inferno, porque essa é a nossa maior necessidade, porque somos homens pecadores que quebramos a lei do Senhor, e esse é o maior presente, essa é a maior dádiva, poder ser perdoado, poder ser reconciliado, poder ter a consciência, meus irmãos, tratada, curada, receber perdão, receber a paz de Cristo, receber reconciliação com o Senhor, ser acolhido na família de Deus e fazer parte desses que agora adoram e adorarão o Senhor por toda a eternidade, porque tem com Ele comunhão perfeita. É disso que nós precisamos.
Essa é a maior necessidade e muita gente está esquecendo disso. Muita gente está correndo atrás do ouro e da prata. Muita gente está correndo atrás dos prazeres desta vida. Muita gente está, inclusive, abrindo mão do Evangelho por causa disso. Muitos estão aí enxergando de maneira errada e abandonando as coisas realmente necessárias, essenciais para a vida. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos da palavra dele. Nós precisamos do Filho de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Ele é a porção da nossa herança. Ele é o bem mais precioso que precisamos ter. E ele veio, meus irmãos, para nos salvar. Ele veio para perdoar os nossos pecados. Irmãos, prestem atenção. Que coisa maravilhosa. O perdão está aí para aqueles que se arrependem de seus pecados. Há perdão para aqueles que se arrependem. Há esperança para aqueles que se arrependem e buscam a Deus. Há reconciliação, há vida eterna para aqueles que se arrependem. E essa é a maior necessidade que nós temos. Agora, quero encerrar dizendo duas coisas apenas. A primeira coisa, meus irmãos, é que o Senhor Jesus é digno da nossa adoração. Não é apenas admirar a Ele, não é apenas achar Ele um sábio e um grande líder, mas realmente adorá-lo porque Ele é o Filho de Deus. Vejam, nesse episódio, nesses poucos versículos, Ele leu o coração, Ele leu os pensamentos dos homens. Isso é aspecto de divindade. Neste pequeno trecho, Ele curou um homem, um paralítico, uma cura instantânea, uma cura imediata, porque Ele é Filho de Deus, Ele é Deus. E Ele também, meus irmãos, se auto-intitulou Filho do Homem, porque Ele é Deus. E Ele também, acima de tudo, perdoou pecados, porque Ele é Deus. Jesus é digno da nossa adoração, do nosso amor, do nosso serviço. Jesus é Deus, e nós podemos adorá-lo, podemos segui-lo e servi-lo. E por fim, irmãos, podemos levar pessoas a Cristo. Podemos levar pessoas a Cristo. Podemos levar pessoas a Cristo. Podemos carregá-las. Podemos abrir o telhado. Podemos calcular exatamente onde ele está. Podemos descer essa pessoa até ele, para que ele perdoe. Nós não podemos perdoar, nós não podemos curar, mas podemos levar pessoas até ele. Nós podemos levar e fazemos isso levando a mensagem dele, levando o evangelho dele às pessoas. Nós podemos e devemos fazer isso. Esse é o chamado da igreja. Levar pessoas a Cristo, pregar o evangelho, levar Cristo às pessoas, através da pregação do reino de Deus. Não sejam indiferentes com relação ao sofrimento das pessoas, com relação à vida difícil que as pessoas levam. Às vezes pessoas que estão pertinho de vocês, do lado de vocês, na casa de vocês, na família de vocês. Se importem, tenham compaixão e, acima de tudo, percebam que pode ser a maior dor que essa pessoa esteja enfrentando, a maior doença. Percebam que a maior necessidade que ela tem é de perdão de pecados. Leve o evangelho, leve Cristo, ore por essa pessoa, compartilhe a mensagem do reino de Deus. Nós podemos levar pessoas a Cristo, e nós podemos levar Cristo às pessoas. Como é que está a sua vida missionária? Você tem falado de Cristo? Você tem compartilhado o evangelho com pessoas? Você tem aproveitado as oportunidades? Você está abrindo o eirado? Você está se esforçando? Você está se dedicando para que pessoas possam ser transformadas e, acima de tudo, perdoadas por Deus? Seja um missionário. Leve pessoas a Cristo. Leve Cristo às pessoas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que possamos meditar durante a semana nessa passagem, com gratidão a Deus, porque nós temos o Filho de Deus como nosso Senhor. Nós recebemos dele perdão.
Maravilha, glórias a Deus, porque o escrito de dívida foi cancelado, porque Ele morreu por nós, Ele deu a vida por nós, e nós recebemos dele o precioso perdão. E agora nós podemos adorá-lo, e nós podemos também levar outras centenas de pessoas que não conhecem a Ele, aos pés dele, para que Ele possa transformá-las também. Bendito seja o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fechar nossos olhos.